Ah, gente, então aqui tranquilo. Olha só, eu coloquei essa redação aqui para vocês. Essa redação, o ano passado eu achei muito interessante, a gravação, coloquei a gravação do YouTube, que eu fiz, mas ela ficou duplicada, mas porque eu estava aprendendo a usar o programa, o OBS, e eu não tinha ajeitado o som, tá? Mas dá para saber. Essa redação, Desafios para combater a intolerância nas relações sociais contemporâneas no Brasil, é a segunda redação da semana. Eu achei muito interessante o ano passado essa redação, porque fala dessa questão das relações sociais. Nós vivemos um mundo polarizado e as relações sociais elas estão comprometidas. E eu tinha lido que já tinha sido tema da Sebrasp, e por que que eu fiz alguns, eu estou voltando a colocar para vocês, que são alguns temas que já caiu na banca, que é a banca que agora está com o Enem. Então, eu achei interessante por isso e por causa do mundo polarizado. E justamente ela trazia esses textos motivadores, trabalhando aqui com o filósofo, né? Penso, logo existo, e com essa ideia da pós-verdade. Acredito, logo estou certo. E depois, essa ideia da pós-verdade, né? Ele vai trabalhar como um novo conceito, né? E aqui nesse texto ele diz o seguinte: o negócio é que, quando só falamos com nossos iguais, não temos de encarar contra-argumentos. Aí nossas opiniões vão se tornando mais rígidas, extremas e muitas vezes distorcidas. Liberais ficam mais liberais, conservadores mais conservadores. Cada lado se fecha com as suas certezas. Pensando na experiência do usuário, as redes desenvolveram ferramentas e algoritmos que recortam e recontam o mundo para nos mostrar só o que queremos ver. Uma história ilusória feita sob medida para cada um de nós para satisfazer nossos gostos, interesses e crenças. Essa ideia das pós-verdade está muito alta. É aquilo que eu penso. Eu não vou ouvir a opinião do outro. Pronto. Nada da opinião do outro. É o que eu penso, eu me fecho aqui na minha bolha e acabou-se. Se algo não aparece na minha timeline, não existe. Se os outros não concordam comigo, eu ignoro essa ideia de pós-verdade. Se um dado me contradiz, é falso, mas se confirma o que penso, só pode ser verdadeiro. E ponto final. Mentiras, radicalismo e obscurantismos existem desde sempre, claro. Mas agora eu encontro nas bolhas, filtros e caixas de ressonância das redes sociais um ambiente perfeito para a proliferação. Os efeitos da pós-verdade estão aí para quem quiser ver. No ano passado, um dos responsáveis pela campanha do Brexit admitiu: fatos não funcionam, é preciso se conectar com as emoções das pessoas. Então, assim, os fatos, eles comprovam. A pós-verdade, ela está fazendo com que isso aí venha por águas abaixo. Ou seja, eu estou sentindo desta forma. Então, é desta forma que é o certo. Eu achei muito interessante quando ela trabalhou. Então, olha, desafios para combater a intolerância nas relações sociais contemporâneas do Brasil. Como? Qual seria um desafio? A pessoa se colocar no lugar do outro, aceitar a opinião do outro, ouvir, a escuta empática. Eu não preciso concordar com tudo que você diz, mas nós podemos entrar no consenso, discordar amigavelmente. Eu posso pelo menos ouvir, ponderar, verificar se há algum fundo de verdade ou não, não a partir da minha opinião. E justamente nós vivemos um Brasil que é um Brasil polarizado, politicamente polarizado. Então, um lado não aceita nem sequer ouvir o outro lado. Com isso, quem perde é o Brasil, porque a democracia, ela fica aí no jogo, ela fica à mercê. Como é que pode haver democracia se eu não busco exatamente onde está a verdade? Eu acredito naquilo ali, eu coloco uma viseira, eu acredito naquilo ali e o outro é que se dane. Então, não há essa questão de uma conversa, de um relacionamento, né, de um entendimento entre os pares. Tema muito importante, muito, muito importante mesmo da Sebrasp. E aqui tem, ó, coloque todo o seu ódio no papel. Já coloquei no Facebook. Entra a questão do discurso de ódio também. Aqui eu deixo para vocês, né, um trabalho, tudinho que eu já tinha trabalhado no canal. E
deixa um modelo de redação de um aluno que fez o ano passado. Aí a mesma coisa eu vou fazer com todos eles aqui. Eu já deixei no Classroom para vocês. Essa aqui é para a semana. Vou trabalhar alguns temas que eu tenho no meu canal, que eu estava postando o ano passado como tema. Agora eu vou trabalhar esses com vocês e vou colocar outros, tá? Que é o ano, a parte do ano que eu começo a apostar em alguns temas. Não caiu nada disso. Caiu nada disso, mas eu apostei em um tema pelo menos, tá? Então aqui fica aí. Outro que nós vamos trabalhar agora é: o Brasil está preparado para combater a depressão geriátrica? É uma pergunta de sim ou não, muito parecido com a VUNESP, mas que nada proíbe que venha cair um sim ou não no Enem. O Enem é uma banca que ela trabalha com a diversidade. Eu comecei a apostar para vocês os temas, as propostas do Enem que eu já trabalhei no meu canal, que eu vou dar continuidade. Eu estou trabalhando pelo canal mesmo, e eu estou dando continuidade. Vocês vão ver que tem tema que se repete. Essa questão do idoso, a depressão que há entre o idoso, é um tema que ele é muito interessante. E ninguém se dá conta. A depressão é um transtorno mental que pode ocorrer em qualquer faixa etária. Contudo, em pessoas acima dos 60 anos, podem ocorrer complicações. Para começar, são muitos os fatores de risco que favorecem um quadro depressivo. É nesta fase da vida que geralmente as pessoas mais enfrentam mudanças indesejadas, perdas e sentimentos de luto. E aqui nós temos só a imagem, né, de um idoso, depressão na terceira idade. Então, você pode começar a usar aí depressão na terceira idade, pode usar idoso, pode usar senil, às vezes eu acho muito pejorativo. A gente vai encontrando aí outros termos. Então, gente, vocês vão pensando aqui, ó, eu vou passar rapidamente, que eu vou já mandar outro link para vocês. Vocês já vão pensando aqui em como já vão fazendo. Vamos dividir em 3 períodos. E aqui eu vou usar o São Bernardo, do Graciliano Ramos, que fala do Paulo Honório. Paulo Honório é a personagem central dele. É um tema muito importante. Aliás, esse livro é muito importante, sobre o Paulo Honório, que é uma das personagens ícones do Graciliano Ramos, que ele escreve um livro, que é São Bernardo, que ele passou a vida toda atrás de ganhar dinheiro. E o que que acontece com ele? Ele ganha muito, mas ele se torna um capitalista ferrenho. Tudo que passa pela mão dele se transforma em coisa. Ele é muito ruim. Até mandar matar, ele manda. Casa com a Madalena, sufoca a Madalena. Madalena comete suicídio devido aos ciúmes doentios dele. Depois da morte dele, começa a derrocada dele, do Paulo Honório. E ele está escrevendo um livro aos 50 anos. Naquela época, 50 anos já era considerado velho. Olha, eu com meus 50 aqui, né? E ele, na velhice, ele é depressivo. Ele é uma pessoa que ele está passando por um momento muito ruim. Ele é pessimista. As pessoas foram embora, não deixaram sozinho. Ele era muito ruim, ele não mudou, né? Ele se endureceu mais ainda. Então, ele se torna sozinho e depressivo. E aqui eu vou usar quando for fazer ele. Já tento construir aqui uma tese, né, análoga ao livro. A velhice no Brasil está cercada de percalços, uma vez que a depressão tem sido um sintoma recorrente entre esse grupo da terceira idade e o Brasil não se preparou devidamente para combater este óbice. Então, a pergunta é: o Brasil está preparado para combater a depressão geriátrica? Eu estou dizendo que ele não se preparou. Eu acho que ainda falta muito. Estou me posicionando. E aí eu coloco: entende-se que a falta de estrutura na área da saúde, o apoio familiar adequado para evitar a perda de qualidade de vida é necessário. Vou usar como os meus 2 argumentos. Vamos fazer o desenvolvimento em 1, 2, 3, 4, 5 períodos, que eu acho que é um tipo de estrutura muito boa para a progressão, tá? E eu vou colocando aqui alguns dados para vocês. E coloco o Jean-Jacques Rousseau quando ele diz: a juventude é a época de se estudar a sabedoria, a velhice é a época de praticar, que dá para usar. Alguns desses eu aconselho vocês pegar alguns desses filósofos, escritores famosos,
e colocar no quadrinho aí na frente de vocês para servir ali de paráfrase, né? É uma coisa que você vai ver todo dia. Puxa, o Rousseau é conhecido. Você pode parafrasear. Isso aí vai ajudar. No D2, aí eu coloco o meu argumento e eu vou trabalhar aqui Retrato, da Cecília Meirelles. É um poema muito lindo, que você pode parafrasear também, que ela vai mostrar a trajetória dela, que ela foi ficando mais amargurada devido às perdas e tudo mais. Ela diz: Eu não tinha este rosto de hoje, assim calmo, assim triste, assim magro, nem estes olhos tão vazios, nem o lábio amargo. Eu não tinha estas mãos sem força, tão paradas e frias e mortas. Eu não tinha este coração que nem se mostra. Eu não dei por esta mudança, tão simples, tão certa, tão fácil. Em que espelho ficou perdida a minha face? Então, no decorrer da trajetória da vida dela, foram muitas mudanças amargas e ela foi se transformando, mãos vazias, né? Olhos vazios, rosto magro, abatido. Então, o sofrimento fez dela uma pessoa amarga. E na velhice, ela não se deu conta de como foi a mudança, mas foi por meio de muitos sofrimentos. E na conclusão, eu vou colocar por intervenção, né? Que a gente vai focar. E eu já coloco aqui do lado. Gente, para mim, é um dos melhores tipos de planejamento esse daqui. E que eu faço passo a passo com o que eu vou trabalhar na redação. Reafirmação da tese, vou usar o governo federal. A ação deve ampliar os atendimentos ambulatoriais do SUS, que eu vou trabalhar a saúde. Meios médicos especializados, aqui eu vou colocar o detalhamento. Deixa eu ver aqui. O Quincas Borba, sim, perfeito. Quincas Borba, Daniel, também da Capitu lá, o Bentinho, né? Triste fim de Policarpo Quaresma, Igor, muito bem, Professora, o Quincas Borba, eu tava. É porque eu tô lendo esse livro, né? O perfeito. Machado de Assis, ele pega a mente do ser humano e ele faz assim a gente refletir de uma forma É, bem especificada. Principalmente quando ele diz que o Quincas Borba ele era debilitado, né? isso. E ele morre, podemos dizer É, assim. Ele parte para outra. e ele Só cria, que né, quando o Rubião recebe a notícia, tipo, meio que ele fica com sentimentos assim de será que eu não poderia ter feito alguma coisa, entendeu? E no ele decorrer da cria a história o teoria do Machado vai. humanitismo, né? Isso, é Uma bem pessoa que interessante. está apegado mais ao cachorro do que ao ser humano. Deixa a herança para o cachorro, o Bião fica Sim. com a herança desde que cuida do cachorro, entendeu? Interessante, Ele triste. até leva lá para a Angélica, né? O Rubião é É, complicado. exatamente, perfeito, dá para usar. Ó. Capitu, Bentinho, do Dom Casmurro, Quincas Borba, Triste Fim de Policarpo Quaresma e tudo mais. Então, é isso aqui. Gente, agora eu vou fechar aqui e vou mandar o link enquanto vocês já vão preparando para a gente dar continuidade, tá? Mas entrem de novo. Mandar para o Beleza. grupo. Que vai já cair. É só 40 minutos sem pagar. Fechar aqui direitinho para